Bom, estamos mais uma noite aqui, mais um domingo, reunidos em Brasília para conversar sobre o livro Renovando Atitudes e hoje a mensagem é denominada O Espiritismo. Antes disso, a gente vai fazer uma pequena harmonização para que a gente possa usufruir mais, né, dos benefícios da mensagem, das energias aqui presentes. Então, a espiritualidade amiga, que se faça aqui presente, que nos inspire, que nos intua, que nos mostre os caminhos, que possamos internalizar a mensagem, que possamos ser esclarecidos, sobretudo, Senhor, que possamos ganhar em afeto, em paz, em paciência, em serenidade. Que assim seja. Bom, vamos começar? Ele começa com uma citação do capítulo 1, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo e diz assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Uma visão sobre a vida maior renasce no século XIX na França. Verdadeiro ato heróico fez o notável professor Allan Kardec ao trazer toda uma ideia sobre espiritualidade para o velho mundo, até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época. O Estado e as classes sociais dominadoras transformavam os interesses de alguns em necessidades de todos. Para assegurar privilégios e poder, usavam dos instrumentos possíveis, desde as religiões, meios de comunicações e até a escola, como difusão de crenças e valores que lhes garantissem a ordem social e seus ideais como verdade de todos. A religião, como instituição sagrada, se convertia em instrumento e, ao mesmo tempo, vítima do processo. Os sacerdotes eram donos das almas há séculos, e os destinos das criaturas estavam circunscritos às decisões eclesiásticas que detinham o cetro divino da absolvição ou da condenação. Acreditava-se que as consciências não tinham estrutura de fato para fazer avaliações sobre o certo e errado, por isso eram manipuladas por crenças autoritárias e arbitrárias ditadas por homens intransigentes e fanáticos. A missão imposta às escolas e às universidades era de contribuir para a difusão e a consolidação de ideologias criadas por esses grupos detentores da decisão, formando consciências submissas e servis, tementes a Deus, ao rei e ao Estado, e impondo-se com argumentos incompatíveis com a ordem divina, para atender a necessidades camufladas pelos herdeiros privilegiados e arrogantes de uma sociedade absolutista. O eminente educador Rivail, homem de uma religiosidade missionária, traz à França, em meio ao positivismo de Auguste Comte, a ideia imortalista do espiritismo. Apesar de a crença na reencarnação ter sido banida do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da antiguidade, Kardec a apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores, estabelecendo assim novos rumos à sociedade, presa a conceitos de superioridade de nascimento e graças especiais entre os escolhidos. Aberto comentários. Acho que ele traz para a gente, né, uma contextualização do que foi que aconteceu do ponto de vista espiritual, né, e traz para nós também essa questão da necessidade que a humanidade já estava de ter esse olhar mais para a espiritualidade, de sair um pouco do contexto em que nós estávamos. Eu acredito que não cabe crítica em relação às outras denominações religiosas que preponderavam na época, porque tudo o que acontece está sob a supervisão da espiritualidade, né? Então, nós não podemos achar que qualquer tipo de movimento que aconteceu não estava sob os olhos amorosos de Jesus e da espiritualidade, nos orientando e tentando trazer um caminho melhor para nós, né, Taz? Eu acho que quando Kardec trouxe essa questão da espiritualidade para nós de uma forma com um olhar novo, né? Porque de fato aconteciam muitas coisas que ficavam às escondidas e que de alguma forma as pessoas já sabiam que existiam, mas não tinham uma denominação do que se tratava aquilo, né? E nenhuma conexão, digamos que de uma forma mais didática também, um conhecimento mais
estabelecido de fato, né? Porque eu acredito que já tinha consciência da imortalidade da alma, das muitas moradas na casa do Pai, todos os conceitos e essa transformação de olhar mesmo que o Espiritismo traz para a gente, né? Porque quem de fato se diz espírita, André Luiz diz que uma semana de Espiritismo já transforma tudo em nós. E isso para mim é muito verdade. Eu sinto muito isso porque nos convida a viver de uma forma diferente. Então pensa nessa época como que não foi e quais não foram as transformações que essa revolução que Kardec, junto com toda uma pleiade de luz, trouxe para nós aqui no mundo, né? Transformando, como ele fala aqui, trazer toda uma ideia sobre espiritualidade para um velho mundo, até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época. Então, a gente vê até hoje se vendendo um pedaço do céu, a gente comprando um lugarzinho no céu com o próprio, às vezes, dízimo que você paga dentro da igreja. Ou, de alguma outra maneira, quando eu falo, vou colocar instituições religiosas, porque não é só uma e nem só outra, mas é como se algumas ações nossas pudessem comprar, mas Kardec traz para nós, assim como os espíritos de luz trazem para nós, que o reino de Deus é uma construção dentro de nós. Nós não vamos comprar uma terra lá, nós vamos construir dentro de nós, através das nossas ações, dos nossos exemplos, dos pensamentos que nós cultivamos, das vivências que nós vivemos, das experiências que nós mantemos no nosso dia a dia, daquilo que nós escolhemos viver. Porque é isso que ele traz para nós, que essa construção do reino de Deus, ela não é uma construção externa, é algo interno, é dentro de nós, é uma morada que nós fazemos para nós mesmos viver. Essa é a grande questão. E isso que ele fala aqui, ó, acreditava-se que as consciências não tinham estrutura de fato para fazer avaliações sobre o certo e o errado. Então, nós precisávamos de alguém que nos representasse. E, de fato, não é assim. Nós descobrimos que, tanto é que uma das coisas que a gente fala muito, que quando a pessoa desencarna, ela não se transforma da água para o vinho, ela não deixa de ser o que ela era. Não, porque a responsabilidade está sobre nós. Nós somos seres autônomos e somos consciência. Tudo bem que, às vezes, não é uma consciência tão lúcida, mas esse processo de clareamento de ideias, de esclarecimento do espírito, ele vai acontecendo à medida que a gente vai vivendo, à medida que a gente vai evoluindo, né? Não é algo que se transforma de uma hora para outra. Não é à toa que nós estamos há tanto tempo encarnados, né, Tássia? Então, eu acho assim que essa questão, a missão imposta às escolas e às universidades era de contribuir para a difusão e consolidação de ideologias criadas por grupos detentores da decisão. Então, quer dizer, eram outros que decidiam, as consciências elas não eram esclarecidas do poder de decisão que tinha e também das consequências que se tinha quando se decidia alguma coisa. Então, eu acho que o Espiritismo ele veio trazer luz sobre tudo isso, para que nós compreendêssemos essa questão da autonomia espiritual que nós temos, porque nós não precisamos de ninguém intercedendo entre nós e Deus. Emmanuel diz, né, que nós estamos em Deus o mesmo tanto que Deus está em nós. Então, passando a palavra. É isso, né, Dani? A gente vai vendo que, na verdade, e é claro, não cabe críticas, é como você bem disse, tudo sob o olhar amoroso e tudo diante das necessidades evolutivas nossas do orbe terrestre, né, de tudo que estava acontecendo ali, né, esse movimento evolutivo mesmo que vai acontecendo e vai se dando, claro, com alguns abusos, né, mas tudo ali sobre o olhar amoroso de Deus mesmo, né. E é interessante perceber que, assim, uma das coisas que o Espiritismo também faz é porque não existe uma classe dominante, né? E eu acho que é muito o que Jesus veio trazer, que é esse cristianismo primitivo, né? Do nascimento ali do cristianismo, que é de entender que
o céu não é para os ricos, que era uma coisa que era muito consolidada na época, depois continuou sendo, porque a mensagem foi muito deturpada, né, ao longo desse tempo também. Então, não é quem detinha dinheiro, posse, status, que é que entraria no reino de Deus, né? Mas os simples, os humildes de coração, aqueles que realmente transformaram esse reino interior, que você bem disse, que a gente constrói o nosso reino internamente, nas pessoas, na nossa própria transformação, na nossa própria evolução como indivíduos, e é isso que de fato conta, né? E não a nossa classe social, e não o nosso status, e não aquilo que a gente vivencia na vida. Mas me parece também muito lógico que isso seja historicamente explorado, né? As classes sociais ali dominantes, políticos também vão impor os seus valores, vão impor as suas vivências, e isso vai deturpando realmente a mensagem original, que é de fraternidade, que é desse amor incondicional, universal, e que aos poucos a gente vai liberando espaço também, né? A própria ideia da imortalidade também já foi algo que no cristianismo primitivo ele chegou a ser uma ideia amplamente difundida, mas em um dos concílios acabaram por retirar isso, né? Então, essa ideia da imortalidade, da reencarnação, também foi retirada por algum sentido que eles entenderam melhor na época, e que aqui não cabe a gente ficar fazendo esses esclarecimentos, né? Assim, mas de entender que, na verdade, é a volta disso, desses ensinamentos anteriores que Cristo veio trazer, dessa mensagem original de Jesus mesmo, né? No sentido de abraçar a humanidade, de ver todos como irmãos, de nos vermos como iguais, e que estamos todos, né? Todas as nossas posições que a gente ocupa, nós estamos, nós não somos isso, né? Nós somos seres imortais, vivendo uma experiência transitória, ocupando postos transitórios. Então, tudo isso que a gente detém aqui na Terra, claro que a gente usufrua disso, mas que saibamos que é passageiro, porque nossa alma é imortal. E eu gosto muito, no final eu vou ver se eu leio, para mim é uma das mensagens mais lindas que tem, assim, desses livrinhos que o Chico psicografou, que é do Espírito de Verdade, do livro, e ele vai falando sobre as diferentes vivências que a gente já fez. Então, é um pouco desmistificando isso, quer dizer, a gente provavelmente já esteve encarnado em tantos lugares do orbe, falando línguas diferentes, em posições sociais distintas, tudo para quê? Para que no final das contas a gente faça esse treino e esses aprendizados nas mais diversas posições, para que a gente evolua como ser humano, né? Que essa é a mensagem principal, que a gente saiba evoluir a partir das ferramentas e daquilo que vivencia, e viver isso da melhor forma possível, que provavelmente a gente já ocupou todas as posições sociais, já veio como homem, já veio como mulher, né? Que o espírito não tem essas definições que aqui na Terra a gente vê como tão primordiais, como tão rígidas e necessárias, né? Então, meio que desmistifica um pouco isso, tira um pouco da relevância disso, para que os novos assuntos, aquilo que realmente importa, vá crescendo, né, em relevância dentro de nós, para que a gente realmente faça essa revolução. E eu fico pensando, quão dura foi a tarefa de Allan Kardec ao fazer isso, porque numa França que hoje você vê muito pouco espírita, que esses princípios, inclusive, foram difundidos muito mais no mundo, mas que no lugar ali que foi criado, muito pouco da França é espírita, né? Muito pouco da França conhece Allan Kardec. Então, você vai vendo que, na verdade, são as possibilidades, são as necessidades, as coisas são como tem que ser no final das contas, né? Bom, vamos continuar, né? Apesar, cadê? Os preconceitos de classe social, cor e sexo caem por terra, já que pela roda das encarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às mais diversas castas da sociedade. A família patriarcal e possessiva já não tem razão de ser, e a servidão da mulher toma conotação de crença despótica e machista. Faz-se então uma verdadeira revolução nos costumes medievais, que ainda vigoravam na época, a qual encontra consideração por parte de alguns pela lógica e discernimento da vida como um todo,
e oposição sistemática por parte de outros pelo grau de maturidade psicológica deles e por mexer em valores íntimos de convencionalismo e superstição arraigados em suas consciências através dos tempos. O Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que o seu destino é fruto das suas escolhas. Imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. A nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade, como concepção de vida real, a ser incorporada pelos indivíduos e grupos à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. A sobrevivência após a morte, a pré-existência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com áreas de hegemonia. Porém, ao tempo certo delas tomarão consciência, conforme afirma o apóstolo Paulo quando escreve as igrejas da Galácia, porque a seu tempo tudo ceifaremos. Pode comentar, Dani. Eu acho que é isso, né? Vem complementando tudo que você falou, que a gente falou, né, Tássia, assim, fechando com chave de ouro, porque é sobre isso, quebrando preconceitos de toda a ordem, trazendo a renovação, propondo essa renovação de mentalidade, né? Que a gente, aqui no canal mesmo, né, temos o canal Metanoia, é com essa intenção de trazer essa renovação nas ideias, essa renovação de atitudes, que é o livro, e tudo isso a espiritualidade traz para nós, né, Tássia? Trazendo para nós que a nossa vida ela deve ser pautada como um ser espiritual, como um ser contínuo, não como o berço do berço ao túmulo. Isso acaba sendo um tanto quanto pobre para o todo que nós somos, né? Nós somos seres gigantes. Então, aí o Espiritismo traz isso para a gente, né? Essa ideia da imortalidade das almas, das vidas sucessivas, e o quanto que a gente vai agregando e construindo entre uma e outra, trazendo consciência, luz para a nossa consciência, né? Ao longo dos tempos. E como ele fala aqui, né, o Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Então, nós vamos tendo consciência que a cada minuto e a cada escolha que nós fazemos, daquilo que nós mantemos ou que nós aproximamos da nossa vida, isso vai ter uma consequência. E nós temos vários pilares no Espiritismo. Um deles, e talvez um dos que mais se comenta, seja a lei de causa e efeito, né? Trazendo para nós essa ideia também da construção, mas também da consequência daquilo que nós escolhemos, né? Quando ele fala que imortalidade da alma e vidas sucessivas são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade. Então, quer dizer, se achava que o que se fazia aqui ficava por aqui. E, na verdade, não, né? Nós temos reminiscências de tudo que nós já escolhemos. Acho que não como uma questão punitiva, mas sempre trazendo como um olhar de aprendizado, né? Sobre tudo aquilo que a gente já viveu. Porque toda a história, se a gente olhar para ela, em algum momento nós estávamos presentes. Se nós acreditamos em imortalidade da alma, em algum momento nós estávamos lá também. Então, por isso que eu acho que não é um olhar de crítica, um olhar de julgamento, mas é um olhar também de, cara, a gente evoluiu, nós melhoramos em muitos aspectos, muitas coisas que aconteciam e que antes eram tidas como normais, hoje não são mais, né? Então, isso traz também para a gente esse olhar de que a coisa evoluiu. Se a gente for olhar da própria igreja, né, de quando Cristo esteve por aqui, quando Jesus esteve por aqui, a quando Allan Kardec trouxe para nós esses conhecimentos a respeito da imortalidade da alma, como que tudo mudou, né? E uma coisa principal que ele coloca aqui, a doutrina espírita
é um método extraordinário de educação de almas. E isso é uma coisa linda, é uma coisa muito bonita. Para aquele que se esforça, é como diz uma frase do André Luiz, que eu gosto bastante: aquele que opera e coopera para o bem deve sempre aguardar o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então é isso. Acho que quando a gente se propõe a transformar a nossa alma, a educar a nossa alma para o bem, para a fraternidade, para o belo, para a caridade, então, assim, quando você se propõe a fazer isso, a trazer isso como um princípio para a sua vida, você está educando a sua alma. E aí, para mim, vem uma coisa muito bonita, sabe, Tássia? Porque a gente não precisa achar que a solução está dentro do espiritismo. A solução está na educação das almas. Toda vez que a gente vê um ser humano buscando ser melhor, de certa forma está incutido essa questão da espiritualidade dentro dele. Parece algo natural. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas às vezes você observa e tem algumas coisas que você fala assim: meu Deus, quanta espiritualidade tem nesse ser. E isso é um ponto para mim muito importante, porque a gente retira essa. Eu acho que uma das grandes transformações do espiritismo, na minha opinião, é também você retirar essa questão da espiritualidade estar dentro de um centro religioso, sabe? De você trazer essa questão da espiritualidade para o seu dia a dia. Como é que é a espiritualidade no seu cotidiano? Você sai de dentro do ambiente religioso e traz para o todo, porque é isso que é relevante. Não é só o que você vivencia dentro da igreja, mas é principalmente o que você faz fora dela. Então, eu acredito muito nisso tudo, e eu acho que é interessante porque, se a gente for observar, você vê a ação da espiritualidade em todos os lugares. Você vê isso. Eu lembro que uma vez eu estava ouvindo uma palestra do Chico, e o Chico estava falando a respeito de como que funcionava o processo da Santa Hóstia da Igreja Católica. E ele falou assim com muita clareza, ele falou: olha, tem algumas pessoas que a hóstia entra pela boca e vai como se fosse uma luz passando pelo corpo dela e vai direto para o coração. Então, quer dizer, isso é a espiritualidade que está dentro de você, não importa onde você está. É bonito, né, Dani? É bem isso, né? Essa ilusão da separatividade de que Deus está aqui, mas não está lá. E não, né? Está em todo lugar. Se a gente tiver esses olhos de ver, Deus está em todos os lugares. E eu acho que, como você disse, tira um pouco desse determinismo, sabe? De que a vida está toda programada. Não. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos essa possibilidade da mudança, nós temos esse afã de renovação dentro de nós, de melhoria. Se a gente souber utilizar isso, nós temos esses potenciais dentro de nós querendo vir à tona. Como indivíduos que somos, como seres imortais, nós queremos crescer, queremos evoluir, né? E eu acho que tirar um pouco desse determinismo é, de novo, trazer a autorresponsabilidade, né? É saber, assim, nós não somos um joguete nas mãos das circunstâncias, né? Nós não somos aquilo que nos acontece. A gente sempre tem essa liberdade de escolher o que a gente vai ser, independente das vivências que a gente teve. Claro, algumas difíceis, mas até nessas difíceis, eu acho que o espiritismo é muito consolador, por isso das vidas sucessivas, porque também traz um sentido. Então, traz aquele alento para os momentos difíceis, você saber que você não está passando por aquilo à toa, que não é uma aleatoriedade, que não é uma punição tampouco, né, de Deus, do universo, da vida, não é, aquilo tem um sentido e quer te levar além. Então, para mim, isso também é um dos grandes alentos que o Espiritismo traz. Mesmo nos momentos difíceis, aquilo ali, se você utilizar aquela oportunidade, porque é ver as crises e os desafios como oportunidade de crescimento, né? E de entender que a gente tem liberdade de escolha ainda nesses momentos difíceis. E é entender um pouco mais, né? Porque se a gente não acredita muito em outras vidas, essa injustiça fica muito latente, que é uma coisa que a gente vê muito nos seres que
estão ainda um pouco mais afastados da espiritualidade, às vezes até dentro da espiritualidade, mas passando às vezes por desafios, e quão desafiador realmente é isso, né? De dar sentido àquilo. Mas eu acho que o Espiritismo, ao trazer esse conhecimento, né, de que a gente não é só isso que a gente está vivenciando, a gente é a soma das nossas existências e tudo aquilo que nos acontece, que está acontecendo, aquilo tem um porquê, tem um sentido. Então, isso traz um alento, porque você sabe que você não está passando por aquilo à toa e que, de certo modo, aquilo veio à sua vida para que você evolua também, porque a vida sabe que você pode ir além, né? Então, para mim, também tem muito isso, de que não tem esse determinismo e também não existem seres que vão ditar ordens em relação a você. É bem isso que você disse, é esse Cristo interior, esse Deus interior que mora em nós e maior responsabilidade ainda de trazer esse reino de Deus para dentro de nós e nos autorresponsabilizarmos pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, né? E não porque fulano de tal falou, não, é realmente internalizar, é realmente levar todo esse conhecimento para dentro de nós e aquilo que a gente faz com os aprendizados que a gente tem, né, que são tão ricos na doutrina espírita, assim como em tantas outras religiões. É como você disse, um católico pode ser muito mais espiritualizado do que um espírita, um evangélico também. Não é questão de religião, é questão da forma como você enxerga a vida e como você utiliza todo esse conhecimento que está disponível realmente para a gente, né? Então, é a gente começar a pensar sobre isso mesmo, do que a gente anda fazendo com o conhecimento que a gente tem, né, Dani? E é justamente isso que Kardec trouxe para nós, né, tá? Essa questão da fé raciocinada. Você vai percebendo que não existe também um determinismo divino, não existe uma punição divina, mas existe sim uma possibilidade de você ver tudo isso com muito mais consciência e com responsabilidade, sabendo que tudo aquilo que nós passamos tem também uma semente que foi lançada e uma coisa muito importante, que todo o sofrimento que nós passamos, por mais que nós estejamos sofrendo, ele tem uma misericórdia extrema de Deus. Às vezes, uma misericórdia muito maior do que a gente possa imaginar. Porque eu acredito muito, a espiritualidade sabe que nós não somos detentores de todo o aprendizado que nós poderíamos ter. Que a gente se equivoca ainda em demasia, meu Deus, o quanto. E que tudo isso, imagina se não existisse, se a lei de ação e reação fosse implacável, a gente estava no olho por olho, dente por dente até hoje. Então, existe a misericórdia divina nisso tudo, assim, com uma ação inesgotável. E que muitas vezes a gente não tem consciência, mas a gente volta nisso. A doutrina espírita nos esclarece sobre muitos aspectos, traz para nós uma visão diferenciada em relação a muitas coisas, né? Em relação às construções que são feitas por nós mesmos, as escolhas, as responsabilidades que não são só para essa vida, que você está avançando no universo, você está jogando no todo. Então, para a gente refletir em relação a isso também, a todas essas ideias que a universalidade dos espíritos, a imortalidade da alma, a reencarnação, Deus como sendo causa primária de todas as coisas. Então, são tantas reflexões e a gente vai aprendendo, vai estudando. Uma das coisas que eu mais gosto no Espiritismo é essa questão do estudo que nós temos, a possibilidade de nós renovarmos as nossas ideias, de nós renovarmos a nossa forma de pensar. Olha que rico é isso. Olha que rico que é isso, sabe? A sabedoria que isso traz para nós. Eu gostaria que você lesse o que você falou que ia ler, Tássia. Eu vou ler então, vou fechar aqui então com a leitura. É lindo, Dani. Assim, eu já li algumas vezes e cada vez que eu leio eu gosto muito porque eu acho que sintetiza até bem o que é o Espiritismo, assim. Então, é a mensagem número 18 do livro Espírito da Verdade, né? E aí ele fala assim: o Espiritismo pergunta. Meu irmão, não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes no bojo do
espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda dos milênios. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros de poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas constituídas por todos os padrões de moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimento e morte. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosses para continuares repetindo aquilo que já foste e o que já fizestes, não teria necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha, trabalha e serve. Perante o bem, olha que lindo, Dani. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Militão Pacheco, bonito, né? Esse final ainda, temos sido constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, ou seja, a gente passou por todos os lugares, por todas as raças, por todas as classes sociais, por todos os status de poder ou não. E o ânimo de renovação? Será que a gente realmente se renovou, né? Eis que o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Já passou por tudo isso, e aí renovou? Se transformou? Evoluiu de verdade, né? Olha que bonito, né? É interessante que a gente já passou por tantas configurações diferentes, né? Tantas personalidades, tantas vivências, tantas experiências, tantos corpos, tantas culturas. Imagina tudo isso e a gente ainda não conseguiu se fortalecer num posicionamento no bem, né? Então, eu acho que vou fazer nossa prece e agradecendo a espiritualidade por esse estudo maravilhoso de hoje, que acrescentou tanto aos nossos corações, à nossa alma, pedindo o fortalecimento para o nosso espírito, para que nós possamos ser perseverantes no bem, perseverantes no amor, perseverantes na bondade, na fraternidade, que a gente seja perseverante em semear a luz por onde a gente for, que a gente seja perseverante em ser um bom exemplo onde a gente estiver, entender todo esse processo que é a gente ter esse conhecimento espírita, pedindo a Deus que nos abençoe na vivência, na experiência, que a gente consiga sair do campo da palavra e chegue no campo da ação, e que a gente seja cada vez mais constante nas nossas escolhas de, de sermos melhores, que a gente seja constante em não só falar do bem, mas viver o máximo que nós conseguirmos no nosso dia a dia.
que a espiritualidade ela não seja só um pensamento nosso, mas que ela transforme todos os lugares onde nós estivermos. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine na nossa semana que nós vamos iniciar e que nós possamos estar aqui com um coração alegre, esperançoso e sempre confiantes de que nunca estamos sós, que estamos sempre sob a proteção, o cuidado, o acalento, o aconchego da espiritualidade que nunca nos abandona. Que assim seja.